Meus amigos, o Brasil virou motivo de vergonha internacional. Você tá sabendo disso? E não tem nada a ver com o nosso povo. O povo brasileiro não tem nada a ver com isso. Também não tem nada a ver com o futebol brasileiro. Dessa vez foi a política. Foi o presidente da República, o Lula. A imprensa internacional está dizendo que o rei está nu. A revista The Economist, uma das mais respeitadas no planeta quando o assunto é economia e geopolítica, mais respeitada para a galera da esquerda, escancarou o que nós brasileiros já sentimos há muito tempo, que o Lula não tem a menor influência no cenário internacional e dessa vez está cada vez mais rejeitado aqui dentro do Brasil. Enquanto a inflação volta a corroer o poder de compra da população brasileira, enquanto os impostos não param de subir e a máquina pública corre o risco de parar a qualquer momento, o Lula prefere posar de líder global, estendendo o tapete vermelho para ditaduras e fazendo discurso ideológico ao invés de governar e resolver os problemas reais da nossa população. Mas a verdade é que nem os aliados querem mais conversa. O Lula virou um figurante na política internacional, se é que algum dia ele teve algum tipo de protagonismo. E aqui dentro, uma figura cada vez mais isolada e impopular e correndo sério risco de um impeachment. Você quer ver os números? Bom, dessa vez eu tenho que reconhecer que a The Economist foi cirúrgica ao falar sobre o Lula. Lula perdeu o protagonismo. A sua tentativa de se vender como mediador da paz mundial, quanta pretensão, né? Segundo a The Economist, fracassou. Ele tentou se colocar como líder do sul global, mas foi ignorado tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa e até pela China. Enquanto isso, a sua aliança com ditaduras como Cuba, Venezuela, Irã, Rússia, o isola cada vez mais dos principais fóruns de decisão econômica diplomática do mundo. O Brasil, que já foi chamado de potência emergente, hoje amarga a irrelevância. A The Economist diz que o presidente do Brasil perde influência no exterior e é impopular em casa. E tá aqui, ó, a arte que eles fizeram, né? O Lula com um balão e alguém aqui com um alfinete pronto para estourar o balãozinho dele. Lula é incoerente no exterior e impopular no Brasil, diz revista britânica The Economist. E foi uma senhora reportagem que eles publicaram neste final de semana. Logo no início da matéria, a matéria já menciona que no dia 22 de junho de 2025, agora, o Itamaraty brasileiro condenou os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao território iraniano e declarou que a ofensiva representou uma violação da soberania do Irã e do direito internacional e, obviamente, isso aqui foi uma grande gafe. Por quê? Porque as democracias do mundo inteiro estiveram do lado do Israel nesse momento. No máximo, o que os países do mundo inteiro fizeram com relação à guerra do Irã e de Israel é demonstrar algum tipo de preocupação com o que está acontecendo. Mas o Brasil foi direto atacar Israel, foi direto atacar os Estados Unidos, o que gerou uma grande estranheza no mundo inteiro, porque não é o perfil do Brasil, tanto é que até uma revista internacional e de esquerda está criticando a postura do Lula frente a essa guerra entre Irã e Israel. Outro destaque é que o Brasil tem sido hostil ao Ocidente. Segundo a revista britânica, a participação do Brasil em um BRICS dominado pelas agendas da China e Rússia faz o país parecer cada vez mais hostil ao Ocidente e não é só por ele participar do BRICS, é por conta do que o Lula tem falado. Tanto no conflito Israel-Hamas, que o Lula foi a favor do Hamas, e agora no conflito Irã e Israel, que o Lula está sendo a favor do Irã, faz o nosso país parecer cada vez mais hostil ao Ocidente. E isso daqui, cara, é um posicionamento muito claro de em qual lado que o Brasil está nessa geopolítica. Abre aspas para a matéria. O papel do Brasil no centro de um BRICS expandido e dominado por um regime mais autoritário faz parte da política externa cada vez mais incoerente do Lula, diz a The Economist. Obviamente, o texto vai destacar o afastamento também entre o governo brasileiro atual e os Estados Unidos, comandados pelo Donald Trump, que é muito claro. Abre aspas, não há registro de que os dois homens tenham se encontrado pessoalmente, o que torna o Brasil a maior economia cujo líder não apertou a mão do presidente dos Estados Unidos. Em vez disso, Lula corteja a China. Ele se encontrou com Xi Jinping, o presidente da China, 2 vezes no ano passado, e também a revista ainda cita a viagem do Lula à Rússia em maio agora de 2025 para as celebrações do aniversário de 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, aonde foi aquele encontro que só foi ditador, meu amigo, do mundo inteiro. Ele aproveitou a viagem para tentar convencer Vladimir Putin de que o Brasil deveria mediar o fim da guerra na Ucrânia, o que foi uma grande gafe. Nem Putin
nem ninguém lhe deu os ouvidos. E, obviamente, o Lula virou piada internacional, tanto é que a matéria finaliza com isso aqui, ó. Para de fingir importância, cara. Lula deveria parar de fingir que tem essa importância toda e tem que se concentrar em questões mais próximas, conclui a publicação. E que questões mais próximas são essas? Os problemas econômicos gritantes que estão acontecendo aqui no nosso país. Como a gente falou do problema da inflação, né? Nessa pesquisa que foi publicada agora no dia de hoje, pesquisa, 71,4% acham que os preços dos supermercados subiram com o governo Lula. Oh, só 71,4%? Cadê o restante? Será que esse pessoal está vivendo em outro país? Porque os preços nos supermercados estão absurdos, meu amigo. E, obviamente, eu queria saber a sua opinião aqui no meio do nosso conteúdo de hoje. Você acha que os preços dos supermercados subiram durante o governo Lula? O meu voto é sim, subiram e subiram muito. E nos últimos 12 meses, essa percepção aqui dos preços nos supermercados saiu de 50%, né, que disseram que aumentaram, saiu de 50% para 71,4%. De um ano para o outro, aumentou mais de 20 pontos percentuais. E se tratando ainda de crise aqui no governo, olha, sobre o escândalo do INSS, o roubo do INSS dos velhinhos do nosso país. Cara, fizeram uma pesquisa também. 30,6% apontam Lula como principal responsável pelo roubo do INSS. Levantamento da Paraná Pesquisa, percepção de quem é o responsável pelas fraudes e desvios do INSS. O maior, ó, 30,6% é o presidente Lula, 25% os funcionários do INSS, 19% não sabe e não opinou e 12% ainda aponta como o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E ainda se tratando de escândalo, de vergonha internacional e agora vergonha nacional também. Essa pesquisa do Datafolha, que também acabou de ser publicado, a maioria dos brasileiros dizem ter vergonha do Lula e do STF. Eu queria saber a sua opinião. Você tem vergonha do nosso presidente? Você tem vergonha do nosso STF também? Deixa a sua participação aqui no comentário, que vai ser muito importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Você sabe muito bem que o nosso bate-papo sempre é um mural de informações e a sua participação é de extrema importância. E a cúpula do BRICS, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, o BRICS que está muito associado à imagem do Lula, né? Foi o Lula voltar à presidência do nosso país e o Brasil voltar a se posicionar de acordo com as pautas do BRICS, e não são pautas muito interessantes. Mas, de qualquer maneira, o evento que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, no dia 6 e 7 de julho de 2025, está completamente esvaziado, porque sem Xi Jinping, sem Putin, cúpula dos BRICS no Rio sofre novas ausências. Ou seja, o que está acontecendo? Nem Xi Jinping vem, nem Putin vem, nem outros países vão participar. Por quê? Porque os países dos BRICS, eles estão perdendo cada vez mais o interesse no bloco. E a gente sabe muito bem quem é o principal responsável pelos países dos BRICS perderem o interesse no BRICS. Você sabe quem é? A gente já falou sobre isso no conteúdo passado, vou até deixar aqui como exercício para você. No final desse nosso conteúdo vai aparecer no card aqui o conteúdo passado onde eu falo sobre esse evento aqui do BRICS. E agora, sem os dois chefes dos principais países do BRICS, outros países não têm o menor interesse de participar com o Lula e companhia. Não faz sentido. Por quê? Porque o cara virou uma piada internacional. E aqui dentro também a batata do Lula tá assando, porque essa questão do Congresso derrubar o projeto de lei, o projeto IOF do governo para aumentar o IOF, mostra o enfraquecimento do governo dentro do Congresso e tem muita gente falando até em uma possibilidade de impeachment do Lula. E que se o Congresso levantar uma pauta de impeachment, tem muita gente falando que isso pode avançar e avançar muito bem. Bom, meus amigos, eu já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem aqui embaixo no campo dos comentários. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que a gente trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, ó, compartilha com uma pessoa que você conheça ou pelo menos um grupo que você participa no WhatsApp. Assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço e vamos embora lá para o nosso próximo conteúdo.